Os sombrios segredos do campesino amaldiçoada. Revele o proibido. Na escuridão implacável da periferia daquela pequena cidade, o sussurro do vento soava como um grito. Enquanto caminhava para casa após uma longa jornada de trabalho, Ana sentiu cada passo como um peso. Os becos estreitos e as calçadas cobertas de sombras pareciam guardar segredos, e o cheiro podre do esgoto que corria junto ao meio-fio não ajudava em nada. Foi então que ela o viu. Um homem se destacava na penumbra. Sua presença era um abismo de desconfiança. O campesino. Os boatos sobre ele pairavam no ar, mais reais que o próprio medo que pulsava em Ana, uma opressão no peito que previu a tragédia que viria. Com o olhar tenso e um sorriso torto, o campesino parecia saber tudo sobre ela. Cada passo que Ana dava em direção à sua casa, ele a seguia com os olhos penetrantes, como se estivesse escavando seu íntimo. "Cuidado, moça", sussurrou um sussurro nas ruas, mas ninguém mais parecia ouvir. A cidade havia se calado em respeito ao terror que se instalou, uma sina conhecida, mas não discutida. Furtivamente, envelhecia o dia em que Ana tomou a decisão: trabalhar à noite em um projeto educacional, distribuir esperança. Mas enquanto a lua brilhava intensamente, envolvendo o mundo em sua luz fantasmagórica, a realidade mais sufocante a alcançava. Os sussurros sobre corrupção e a morte à espreita se tornavam cada vez mais palpáveis. Ao se deitar, as visões aterrorizantemente nítidas do campesino a seguiam, invadindo seus sonhos com promessas sombrias de tormento ancestral. Naquela mesma noite, um grito cortou o silêncio. Num piscar de olhos, Ana estava na sala, a imagem de sua avó balbuciando sobre um pacto que cobria sua linhagem com uma maldição. O céu lá fora se tornava um lamento, relâmpagos cortavam o horizonte. "Ele se alimenta de nossos medos, não deixe que ele entre", sua avó gritava, mas em algum lugar profundo, Ana já percebeu que o campesino não estava apenas nas sombras. Ele era parte da cidade, um reflexo de todos os segredos sussurrados. Um tremor a percorreu. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentava como uma tempestade prestes a estourar. Naquela noite, quando as gotas de chuva batiam de forma frenética na laje, Ana decidiu que precisava encarar o campesino. O coração batia descompassado, seus olhos brilhavam com a determinação de alguém que havia cruzado os limites do medo. Ao cruzar a floresta, onde além dizia que o campesino se escondia, a escuridão parecia se fechar ao seu redor, um abraço frio, sufocante. Enquanto os ventos uivavam, Ana revelou a verdade. O campesino não era um monstro, mas o simbolismo de tudo que sua comunidade havia sufocado: desconfianças, traições e uma corrupção crônica. À medida que os mistérios se desdobravam, a pergunta ressoava em sua mente, como um eco vergonhoso: quem realmente é o verdadeiro monstro nesta história? Com a noite caindo novamente, Ana estava prestes a descobrir que a resposta poderia custar muito mais do que ela estava disposta a sacrificar. A lua agora estava coberta por nuvens pesadas, sua luz filtrada em uma sombra tênue que parecia dançar ao sabor do vento. Ana respirou profundamente, tentando se acalmar, mas o medo lhe estampou o rosto. A floresta rangia, cada estalo de galho soando como um aviso, como se as árvores deimosas quisessem poupá-la do que estava por vir. Ela não sabia quanto tempo havia passado caminhando pela trilha obscura. O coração disparado ecoava em seus ouvidos, e a ideia de voltar atrás se tornou tentadora. Mas o impulso de conhecer a verdade a mantinha firme. "O campesino não pode me fazer mal, eu sou mais forte que isso", repetia para si mesma, tentando se convencer. A silhueta dele apareceu, brotando da escuridão como uma sombra viva. Ele estava parado, imóvel, os olhos iluminados de uma ferocidade que a fazia arrepiar.
Você veio até mim, Ana, disse ele com uma voz profunda e cavernosa. Veio em busca de respostas, mas o que encontrará pode ser mais do que imagina. Ana engoliu seco, a garganta apertada. Eu quero saber a verdade, sobre você, sobre nós, arriscou dizer, tentando não deixar transparecer o terror interior. O campesino inclinou a cabeça, seu sorriso torto se alargando, uma satisfação cruel nascendo em seu olhar. Ah, a verdade, ela tem um preço. E as almas que a buscam muitas vezes pagam com mais do que imaginam. Ele respondeu, passando a mão pelo que pareciam ser lembranças flutuantes do passado, uma neblina cinza que cercava seu corpo. Você está disposta a pagar esse preço? O ar ao redor deles parecia mudar, um carregamento elétrico que deixou Ana em alerta. Em um instante, visões inundaram sua mente, imagens de sua avó, do pacto que aprendia a cidade, todos os sussurros sobre a escuridão que se escondia sobre a superfície. Cada cena envolvia como uma tormenta, um redemoinho de culpa e dor. Eu não sei se estou disposta, confessou, a voz fraquejando. Talvez você já esteja fadada a isso. Cada um de nós tem um destino traçado, e às vezes não podemos escapar dele, proclamou o campesino, sua expressão mística transformando-se em uma máscara de tristeza e fúria. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, e as imagens se tornaram mais intensas. O sofrimento da cidade, o rancor acumulado por gerações, um eco de dor em cada esquina. Era como se a própria terra estivesse viva, uma testemunha do peso de uma culpa coletiva. A tempestade se intensificou, enchendo o ar com a umidade opressiva, enquanto o campesino se aproximou lentamente. Você tem uma escolha, Ana. Enfrentar a verdade ou afundar ainda mais nas mentiras que a cercam. Ela fechou os olhos por um momento, ignorando a estrada à sua frente, tentando sentir o que realmente desejava. O que realmente significava enfrentar essa verdade? Era um risco que valia a pena? Quando os abriu novamente, algo havia mudado. A determinação em seu olhar desafiava a própria noite, convidando o campesino a revelar suas cartas. Mas antes que pudesse falar, um arrepio percorreu o ambiente. Um grito distante rasgou a quietude da floresta, e os dois se viraram simultaneamente em direção ao som. Ana percebeu, não era apenas um grito, era uma chamada, um chamado à ação que partia do mais profundo da cidade. Você precisa decidir, Ana, ele sussurrou, com um olhar que cedia entre ameaça e oportunidade. O que você fará com essa escolha? A cidade a espera, e ela não ficará à espera por muito tempo. Ana sentiu seu coração parar por um segundo, o receio transformando-se em uma ansiedade insuportável. O que quer que tivesse feito, estava prestes a se manifestar. O campesino, observando-o, tinha o poder de revelar tudo ou mergulhar ainda mais na escuridão. O que era o grito que ressoava? Quem estava em perigo? E mais importante, o que a verdade custaria para ela? Ana fitou o campesino, a indecisão ameaçando devorá-la. Ele carregava em sua presença um peso que ela não conseguia evitar. A floresta, que antes parecia um refúgio, agora era um labirinto de perigos, onde até mesmo o vento parecia murmurar advertências. O grito ecoava ainda em sua mente, e ela soube que não podia hesitar mais. Quem está gritando? Perguntou, a voz trêmula, mas disfarçando o pânico interno. O campesino sorriu. Um sorriso que se assemelhava a uma faca afiada. Ah, Ana, o que você realmente deseja saber? O grito pertence a alguém que carrega a mesma dor que você. Alguém que talvez precise da sua ajuda, ou quem sabe, da sua condenação. A cada palavra dele, um peso crescente se aninhava em seu peito. O temor sobre o que a cidade estava se tornando a trancava em um ciclo interminável de dúvidas. É você quem decide, Ana. O que você fará a partir daqui pode mudar tudo, ou acabar com tudo. Então, sem avisar, ele estendeu a mão, usando os dedos longos para encenar um convite. A neblina ao redor dele se adensou, e Ana viu vislumbres confusos, o rosto de sua avó coberto de lágrimas, fios de cabelo esvoaçando em uma tempestade invisível. Um rosnado ao fundo fez seu coração acelerar. Aquela não era apenas uma escolha entre luz e trevas, era um chamado ao destino. Se eu for, o que acontecerá com você? Ana perguntou, sua voz quase num sussurro. O campesino parecia desfrutar do momento, a expressão ainda mais sombria. Só o tempo dirá.
E o tempo, querida Ana, é um ciclo cruel. Ele girou a mão lentamente, como se ordenasse à floresta que doasse uma visão mais clara. E então, como se a própria terra estivesse chorando, os sussurros começaram. Você verá. Um novo grito atravessou o espaço, agora próximo, quase palpável. Ana sentiu que não havia escolha. Com passos hesitantes, caminhou em direção ao som, cada passada pesada como se todo o peso da cidade recaísse sobre ela. A floresta era um ser pulsante, cada folha tremendo como se alertasse sobre o que estava escondido. Espere, vê o que pode esperar ao final, disse o campesino, sua voz ecoando. Mas Ana não olhou para trás. O grito crescia em intensidade, enviesado por um desespero que ela não conseguia ignorar. Ao longe, uma silhueta surgiu entre as árvores, contornada pela luz das estrelas que começaram a aparecer entre as nuvens. A figura estava caída, e com isso uma agonia familiar subiu à superfície de sua memória. Era alguém conhecido. Seu corpo estirado no chão e o vento sussurrava segredos que pareciam cortantes. Ana se aproximou com cautela, à medida que o desespero aumentava. Uma voz tinha se perdido na floresta, mas ela poderia jurar que a reconheceria. O campesino por trás dela riu suavemente, um som que ressoava como uma maldição. Ele sabia o que ela estava prestes a descobrir. Lembre-se, a verdade a espera, e com ela, talvez você descubra aquele que realmente deseja responder. Ana parou. As palavras dele pareciam ecoar de um abismo profundo e sem fim. Agora, com cada passo firme, a noite estava pronto para liberar os segredos mais obscuros. O que quer que encontrasse a aguardava. E o preço, o preço, ela não tinha ideia de quanto custaria. Então, qual será, Ana? Coragem ou medo? Vida ou morte? O campesino murmurou, sua presença tornando-se uma sombra crescente em seu caminho. Ela respirou fundo, o coração retumbando. A escolha se intensificava e a verdade estava cada vez mais perto. O que a noite a reservaria? O que a cidade escondeu por tanto tempo? Estava prestes a entrar em um mar de trevas e luz, e a resposta a consumiria. E enquanto uma mão trêmula alcançou entre as folhagens, Ana percebeu. A verdadeira história estava prestes a ser desvendada. E a linha entre salvação e condenação era mais tênue do que nunca. Ana avançou com cautela, o coração pulsando em seu peito como um tambor enlouquecido. A silhueta no chão se tornava mais nítida à medida que se aproximava. A figura tinha traços familiares, mas a penumbra a tornava fantasmagórica, como uma lembrança muito esquecida. Não, não pode ser, sussurrou, os olhos se arregalando ao reconhecer o rosto. Era sua avó, a mulher que sempre a guiou com amor e sabedoria. Ana se agachou rapidamente, as folhas úmidas do chão se grudando em suas mãos. Vovó! A avó estava pálida, como se a vida lhe tivesse sido arrancada. Ana segurou seu rosto, sentiu uma expressão de dor mais profunda do que qualquer ferida física. Não havia lágrimas, apenas um silêncio sepulcral que reverberava ao seu redor. Por favor, acorda! Implorou, um nó se formando em sua garganta. O campesino estava ali, observando-a com um misto de diversão e desprezo. Você realmente acredita que a vida dela depende de você? Deixou-a tão vulnerável. E agora? Ana, as escolhas têm consequências. A voz dele ecoava por entre as árvores, como se a própria floresta estivesse rindo dela. O olhar da avó passou a ser intermitente, quase que à espera de algum tipo de ajuda. Ana começou a mexer em seu corpo, mas ao tocar a pele fria, uma onda de terror a envolveu. Não, não, não! O que você está disposta a fazer para salvar a sua avó? Questionou o campesino, cruzando os braços, a expressão dele quase humorística. Está pronta para enfrentar os segredos que a cidade esconde? Para saber o que o passado de sua família realmente reserva? Ana olhou de relance para o campesino, um desgosto crescendo em seu coração. A maldade em seus olhos a fez lembrar. Não era apenas ela que estava em jogo.
Em algum lugar nessa floresta estava o eco do grito que a trouxe até ali. O desespero dela e da sua avó pulsavam em harmonia. Diga o que eu preciso fazer! Uma faísca de determinação brilhou em seus olhos. Ah, mas não é tão simples, minha querida. O preço será mais caro do que imagina. Pode não ser a vida de sua avó que você terá que sacrificar, mas a sua própria essência. Enquanto as palavras do campesino reverberavam, as sombras ao redor de Ana começaram a balançar, quase como se tivessem vida própria. Um brilho esverdeado tomou forma entre as árvores, dando vida a figuras indistintas que pareciam se mover em desordem. Seu coração disparou ainda mais ao perceber que aquelas figuras não eram mais sombras, eram almas. Vovó, eu vou te salvar! Ana afirmou, mais para si mesma do que para a mulher caída à sua frente. Mas a incerteza no fundo de seu ser a fez hesitar. O campesino sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Ana ferver. Então venha, descubra o que significa jogar com as vidas dos outros. Este não é um jogo de luz e sombra. Prepare-se para o que está por vir. A escuridão da floresta a cercava, um manto pesado que a sufocava, enquanto Ana sentia que a linha entre a salvação e a perda se tornava cada vez mais emaranhada à medida que as almas começavam a sussurrar, suas vozes grudadas em seus pensamentos. Ajude-nos, ajuda-nas! Uma visão horrenda se formou em sua mente. Sombras famintas, gritos ecoando, rostos desconhecidos em desespero. O preço não seria apenas o dela, mas a sombra de sua avó seguiria. E a cidade? Que segredos estavam a espreitar no fundo daquela escuridão? Você tem uma escolha, Ana. Apenas uma, sussurrou o campesino, sua voz agora suave e insidiosa. O que você realmente está disposta a sacrificar para salvar sua avó? Ana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A decisão a consumia. Se permitir ser tragada por aqueles ecos era um risco. Mas o amor por sua avó, mesmo na escuridão, ainda a iluminava. E nesse momento, uma luz cintilante surgiu das trevas, uma esperança fugaz em meio ao desespero. Era hora de mergulhar mais fundo. Ana engoliu em seco, respirou fundo e se preparou para a escolha que mudaria tudo. A luz cintilante parecia pulsar, como se fosse um coração batendo entre as sombras. Ana estendeu a mão em direção àquele brilho, e ao tocá-lo, uma onda de calor a envolveu. Era como se a energia da floresta se concentrasse naquele ponto, sussurrando promessas antigas e esquecidas. No entanto, a força daquele contato não era apenas reconfortante, era também alarmante. Ela sentiu que algo dentro dela começava a se desfazer. Você está pronta para a verdade? O campesino interrompeu seu momento de revelação, sua voz ecoando com um tom de satisfação. O que você busca não é um simples milagre, mas um entendimento profundo e assustador. A sua avó possui segredos, Ana, e você também. Os ecos das almas ao redor pareciam intensificar-se, como se reconhecessem a gravidade da situação. A conexão de Ana com elas era visceral. A dor que sentiam penetrava sua pele, seu coração vibrava em uníssono com suas vozes sufocadas. As figuras sombrias estavam famintas e todas queriam algo. Todos queriam que ela se lembrasse. Ana puxou a mão da luz, flamejante como um fósforo prestes a se apagar. O que você quer dizer? Sua voz tremia, cada palavra carregando o peso do que a floresta abrigava. Do que vocês estão falando? O preço, Ana, o campesino disse com um sorriso que mostrava dentes afiados. Você não sabe, mas a sua avó fez um pacto. Ele fez uma pausa, permitindo que a verdade se instalasse. Esse lugar está ligado à sua família e as almas aqui têm um papel a desempenhar. Uma parte dela está presa neste ciclo
E agora cabe a você decidir. Ana sentiu seu coração afundar. Era como se as raízes da floresta estivessem começando a seduzi-la, tocando sua essência. Lembranças distorcidas começaram a aflorar e vislumbres de tempos passados percorreram sua mente. Ela tinha visto isso antes, em um sonho, ou seria uma lembrança? Sua avó contando histórias sob uma árvore frondosa, ódios e amores escondidos. Você precisa entender que ao tentar salvar sua avó, você pode perder o que você é. A força da sua essência pode ser a sua queda. Em troca de libertá-la, você deve oferecer algo valioso, algo que transcenda a carne. A voz do campesino ecoava em sua mente, como um eco de uma preguiça mortal. Eu não posso, Ana retrucou, o pânico crescendo. As imagens em sua mente se tornaram mais vívidas. Ela viu sua avó jovem e cheia de vida, depois despedaçada pelo tempo. E pelo luto, uma sombra do que era. Não posso fazer isso, não posso fazer a escolha deles. A luz mantinha-se firme, mas sombras começaram a se agitar em torno dela. As almas, uma tempestade de desespero e dor, pareciam exigir justiça. Por favor, ajude Ana, não olhe para nós. Um clamor uníssono. E no fundo, uma voz familiar, a da avó, pedindo socorro, desejando estar livre. Você não pode hesitar. O campesino balançou a cabeça, rindo com um cômico desprezo. Estaria disposta a sacrificar quem realmente ama, ou uma parte de quem você é? Essa é a verdadeira essência do seu legado, Ana. O que deseja preservar? O que a vida merece? O desespero a invadiu, e ela ficou paralisada. As decisões dançavam diante dela como faíscas em uma fogueira. O tempo parecia parar, mas o terror crescia em sua mente. A decisão era simples, mas o resultado seria devastador. Naquele momento crucial, as almas ao redor começaram a convergir, suas formas quase tornando-se uma coisa só. E no centro, Ana avistou um enclausurado sentimento, um antigo vínculo familiar que poderia libertá-la ou destruí-la. Você está pronta? A pergunta sussurrada do campesino parecia agora uma sentença. Uma de suas escolhas será feita, mas lembre-se, não há partida sem o devido preço. Com o coração a mil e a mente em frangalhos, Ana fechou os olhos, sentindo a gravidade da escolha que estava prestes a fazer. Mas o que estava realmente disposta a perder? E, como se a própria floresta estivesse esperando, um grito ressoou, uma lembrança fugaz que ela nunca havia querido lembrar. Quem é você, Ana? Você já conhece a verdade, deve confrontá-la. Ana abriu os olhos, um frio cortante subindo pela espinha. O brilhar da luz parecia agora mesclado com os gritos distorcidos das almas, ecoando em sua mente. Ela tinha que tomar uma decisão, mas cada possibilidade a deixava mais tensa, como se o tempo estivesse se arrastando em alguns momentos e acelerando em outros. O campesino a observava, seus olhos negros como breu, a fitando com uma expectativa quase insuportável. Você sabe que não pode fugir da verdade, Ana, ele disse, seu tom insinuante cortando o ar pesado ao seu redor. Basta ouvir o que as almas têm a sussurrar. Uma brisa fria dissipou-se, trazendo consigo fragmentos de vozes que pareciam dançar no espaço. Lembranças envolvidas em um véu de dor e sofrimento. E no fundo daquele ruído caótico, uma risada. A risada de sua avó. Ana hesitou. Mas a conexão dela com aquelas vozes não era só de dor, havia também amor, uma intensidade apaixonante que quase a fez se sentir viva novamente. Eu não tenho certeza se estou pronta, murmurou, a angústia se transformando em terror. O campesino se aproximou, suas mãos longas e finas como as raízes da floresta, envolvendo seu braço, puxando-a para mais próxima de si. Mas você precisa estar, menina. O preço a pagar não é apenas de você, mas de todos que você ama. A escolha é sua, mas a consequência é eterna. O calor do toque dele queimava sua pele. Ana fechou os olhos de novo, buscando um fio de coragem. O que ela realmente desejava?
E sua avó, estaria ela disposta a sacrificar uma parte de si mesma? Ela piscou, sentindo que as sombras ao seu redor se tornavam mais intensas, como se a própria floresta estivesse se agitando em expectativa. Eu... Ela hesitou, as palavras saindo entrelaçadas em um gemido. E nesse momento de dúvida, a luz pulsante começou a se diluir, e os gritos aumentaram em clamor. Ana caiu de joelhos, pressionando as mãos na terra fria, aterrorizada pelo que poderia acontecer. Lembre-se, Ana, uma escolha errada pode condená-la. Esta não é uma negociação comum. A voz do campesino vibrava em sua cabeça, enquanto as almas se aglomeravam, como um furacão de desespero e ansiedade, manifestando a urgência de seu clamor. A luz que havia tocado suas mãos agora parecia se afastar, como uma estrada que se fechava. Um rastro de lembranças de jogos na infância, risadas familiares e o sorriso de sua avó vindo à tona. Mas logo em seguida, distorções e sombras surgiram, sugerindo que a sua conexão acabaria por se romper. A floresta estava ciente. Ela sempre esteve. Escolha, Ana. A voz da avó, entrelaçada com lamentos e esperanças, ressoou em sua mente. Não deixe que a escuridão tenha a última palavra. Com um grito súbito, Ana se ergueu, o terror a invadindo como uma corrente elétrica. Eu escolho, eu quero salvar minha avó. Sua voz ecoou entre as árvores, carregada de desespero, enquanto os ecos das almas reagiam, um tumulto de desejos que se entrelaçavam como a folhagem acima. O campesino sorriu de forma sutil, quase triunfante. Então, prepare-se para o que vem a seguir. O preço deve ser pago, e ele é mais alto do que você imagina. Um tremor percorreu o chão, e em um instante, Ana percebeu que podia ver o que estava por vir. As sombras se tornaram figuras, e as vozes clamavam por justiça, revelando um novo horror que se aproximava. Algo espreitava entre as árvores, roubo de almas. E enquanto ela sentia o ar rarefeito, um arrepio percorreu seu corpo, e a luz, agora quase inatingível, piscou como um aviso. Ana não havia entendido tudo, mas sentia que as fronteiras entre o que amava e o que temia estavam prestes a ruir. Quem se aproxima? O que é isso? A pergunta falou assim que ela desviou o olhar, assustada, enquanto uma sombra sinistra se movia entre as árvores. E um grito ensurdecedor irrompeu na floresta, como se condenasse a escolha que acabara de fazer. Os olhos de Ana se alargaram de pavor, e o campesino a olhou com um ar de satisfação macabra. Esse é apenas o começo, Ana. O terrível preço de sua escolha está chegando, e ele não se preocupa com o que você ama. Um tremor percorreu o chão, e em um instante, Ana percebeu que podia ver o que estava por vir. As sombras se tornaram figuras, e as vozes clamavam por justiça, revelando um novo horror que se aproximava. Algo espreitava entre as árvores, roubo de almas. E enquanto ela sentia o ar rarefeito, um arrepio percorreu seu corpo, e a luz, agora quase inatingível, piscou como um aviso. Ana não havia entendido tudo, mas sentia que as fronteiras entre o que amava e o que temia estavam prestes a ruir. Quem se aproxima? O que é isso? A pergunta falou assim que ela desviou o olhar, assustada, enquanto uma sombra sinistra se movia entre as árvores. E um grito ensurdecedor irrompeu na floresta, como se condenasse a escolha que acabara de fazer. Os olhos de Ana se alargaram de pavor, e o campesino a olhou com um ar de satisfação macabra. Esse é apenas o começo, Ana. O terrível preço de sua escolha está chegando, e ele não se preocupa com o que você ama. Com o coração acelerado, Ana percebeu que já não havia como voltar atrás. A escuridão estava se aproximando, e ela precisava saber de uma vez por todas quem estava naquele grito, e qual realmente seria o preço a se pagar. As sombras se adensaram, e Ana sentiu seu corpo paralisado pelo terror. A respiração dela saía em ofegos rápidos, e cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra. A presença que se aproximava parecia pulsar com uma força palpável, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. "Prepare-se, Ana", sussurrou o campesino, sua voz ecoando com um tom de divertimento sombrio. "A verdade pode ser mais aterradora que qualquer pesadelo.
A sombra contornou a árvore à sua esquerda, e Ana conseguiu distinguir uma figura encapuzada. Sua silhueta parecia feita de escuridão pura, como se as próprias trevas tivessem tomado forma. Um frio intenso tomou conta do ar, e as vozes das almas começaram a se agitar por trás dela, um coro de angústia que reverberava na noite. "Quem é você?" Ana gritou, a voz tremendo, espremida entre o desespero e a bravura. A figura parou. Uma risada suave, quase infantil, ressoou, mas não havia nada de inocente na sonoridade. "Quem sou eu importa pouco, minha querida. O que você fez, isso sim trará consequências. Um pacto selado com gritos de dor." O campesino se aproximou, como se estivesse em transe diante da revelação. "Você se arriscou, Ana. Agora você terá que enfrentar o que vem pela frente." As trevas se moveram e Ana sentiu que estavam se aglomerando em um único ponto, como se quisessem devorar tudo ao redor. A figura encapuzada ergueu a mão e, em um gesto imperceptível, fez o ar ao redor palpitar como se um campo energético estivesse sendo ativado. Então, uma voz poderosa ecoou. "Você, filha da luz, ousou intervir nas correntes do destino. Sua avó clama do abismo, mas o que você pode oferecer em troca?" A sombra girou, revelando um rosto pálido, sem traços, como se a essência da própria morte estivesse ali. Ana sentiu seu estômago revirar. "Eu ofereço, eu faço o que for preciso", disparou, sem pensar. Mas, naquele instante, uma dúvida percorreu sua mente. Até onde ela iria para salvar sua avó? "Um preço, você diz?" A voz da figura se tornara quase doce, sedutora. "Então, ouça bem. A alma que você deseja salvar deve fazer parte do seu próprio sacrifício. Somente assim ela será livre." O campesino sorriu, mas não havia alegria. Era um sorriso gélido, como um reflexo de algo maligno. "O que você está disposta a perder, Ana? Estamos falando de amor, de memória, até mesmo de quem você é." Ana franziu a testa, as emoções fervilhando em seu peito. O grito da avó reverberava em sua mente, a verdade e a esperança se entrelaçando em um labirinto de incertezas. Eu não posso." As almas começaram a se agitar, fazendo um som indescritível, como se sentissem a tensão da negociação. As palavras da figura ressoavam em sua mente, misturadas às lembranças de sua avó, um amor puro e um terror assustador. "É um preço alto, Ana. Você tem certeza de que está disposta a ir até o fim?" "Eu farei qualquer coisa", Ana respondeu, mais por impulso do que por certeza. Nesse momento, um vento gélido cortou a floresta e as sombras dançaram como se estivessem festejando a escolha que acabara de ser feita. A figura encapuzada começou a desaparecer lentamente, mas a presença dela ainda pesava sobre Ana como uma nuvem escura. "Então, que comece o seu sacrifício", a figura sussurrou, deixando um rastro de frieza no ar. O campesino olhou para Ana, seu sorriso um enigma. "Prepare-se para o que virá. Não há como escapar da verdade, e ela será revelada em seu momento mais vulnerável." Ana, tomada por um sonho febril, viu flashes de sua avó e do que poderia ser o seu próprio fim. O que ela realmente tinha feito? E a escuridão que se aproximava seria capaz de engolir tudo? Uma nova onda de pavor a invadiu e a floresta pareceu respirar ao seu redor. "O que acontecerá agora?" ela perguntou, sabendo que sua pergunta carregava o peso de tudo o que estava por vir. Mas a única resposta foi uma explosão de risadas ecoando entre as árvores, deixando Ana com um profundo aperto no coração. O preço que escolhera havia sido selado, e as consequências eram insondáveis. Naquele momento, ela soube. A verdadeira luta acabara de começar. Ana lutou para processar o que havia acabado de acontecer. O eco das risadas ainda reverberava em sua mente, como um tambor sufocante acompanhando a pulsação de seu coração. A floresta, cheia de mistérios e sombras, parecia se fechar ao seu redor, cada árvore uma sentinela da escuridão que se aproximava. A presença que lhe havia sussurrado fez com que suas entranhas se revirassem.
O que poderia ser esse sacrifício? Que parte dela seria exigida para salvar sua avó? Ela se virou para o campesino, que agora observava com um olhar divertido. "O que acontece agora?" perguntou, a voz embolada por desespero. "A noite é jovem, Ana, e os pactos não se concretizam sem um preço. Você sentirá isso em seu íntimo", respondeu ele com um sorriso sinistro. Uma agitação tomou conta do ar, e o vento soprou com mais força, como se a floresta estivesse protestando. Ana sentiu um arrepio na espinha. O solo sob seus pés parecia vibrar, e as sombras começaram a alongar, dançando como se quisessem envolvê-la. "Ana!" Uma voz familiar, a voz da avó, ecoou em sua mente, clara e angustiada. "Vá embora, minha filha, não se aproxime, não vale a pena." Cada palavra da avó era um punhal cravado em seu peito. Ana hesitou, o coração acelerado. "Eu não posso deixar você para trás!" gritou para a voz que ecoava na escuridão. "Você precisa entender, querida. Não será fácil. O que você irá buscar pode não ser o que imagina. A escuridão tem um modo de distorcer nossas vontades." A voz dela se perdeu entre o murmúrio das árvores. Ana cravou os olhos na figura encapuzada, sentindo que cada segundo se arrastava como uma eternidade enquanto seu medo se transformava em raiva. "O que você quer de mim?" A figura inclinou a cabeça, quase como se estivesse considerando sua pergunta. "Sua essência, sua memória, o que torna você quem realmente é." Lembrou-se de sua avó, do que ela teve que passar. Essa é a chave para o seu futuro. Ana vacilou. As emoções conflitantes começavam a invadir sua mente. As lembranças de infância, os sorrisos, as histórias contadas à noite, tudo lhe parecia precioso, mas o eco da verdade que ela estava prestes a enfrentar lhe fez esquecer o que era seguro. O preço de um sacrifício nunca foi apenas material. A sombra à sua frente mudou de forma, o rosto sem traços tornando-se mais definido, mais próximo. Cada passo que a figura dava em sua direção drenava sua força, como se as sombras finalmente viessem em busca de sua alma. É pura emoção, Ana. Você ainda pode mudar, mas será que consegue abrir mão de tudo que você ama? A dor verdadeira é aquela que não se vê, mas se sente. A figura estendeu a mão, preenchendo o espaço com uma sensação de opressão que a deixava tonta. Ana sentiu as paredes de sua mente começarem a ruir. Ela imaginou sua avó, e a ideia de perdê-la a fez querer gritar. Cada palavra parecia uma sentença de morte, um convite à rendição. "Não, você não pode ter isso, eu não deixarei." Mas a figura se aproximou ainda mais, seus olhos negros refletindo algo que nem mesmo Ana conseguia descrever. "A escolha é sua, Ana, e você logo saberá que as sombras são mais do que um mero reflexo. Agora, a verdadeira prova está por vir." Com um impulso desesperado, Ana se virou para a floresta já em desespero, enquanto as árvores pareciam se mover, formando um caminho em direção à antiga cabana da avó. Sempre foi ali que a história começou. A intuição a guiava, mas um pensamento lhe atravessou a mente. Ela ainda tinha tempo? O que aconteceria se a sombra decidisse agir enquanto ela hesitasse? "Não olhe para trás, Ana!" O campesino gritou, a voz agora imbuída de uma urgência sinistra. Mas Ana não conseguiu evitar. Ela lançou um último olhar para a figura encapuzada. O que mais estaria escondido na escuridão? Ouvindo as vozes das almas, Ana correu, cada passo pulsando com a certeza do terror. Mas, enquanto avançava, um novo medo a envolvia. Alguma coisa estava se aproximando, algo muito mais próximo do que ela poderia imaginar. O que, afinal, ela realmente tinha selado com aquele pacto? A resposta poderia ser a chave para sua salvação ou seu fim. Ana sentiu o ar pesado ao seu redor enquanto corria em direção à cabana. As árvores pareciam sussurrar, como se estivessem testemunhando seu desespero. O som do vento tornava-se um lamento, um chamado para a escuridão que ela tentava evitar. A urgência crescia a cada passo, e uma sensação de que algo a seguia a consumia.
Quando finalmente avistou a cabana, uma visão familiar, uma onda de nostalgia a atingiu. Lembrou-se dos tempos felizes, das risadas compartilhadas com sua avó nas longas tardes de verão. Mas agora tudo parecia envolto em um manto de sombras. O lugar estava mais desgastado, como se a própria madeira estivesse sucumbindo ao peso de segredos enterrados. Um estalo a tirou de suas memórias. Ana parou em seco, o coração disparado. Algo estava lá, escondido nas sombras, observando-a. A sensação de ser vigiada estava se tornando insuportável. Com um impulso, ela empurrou a porta da cabana, que rangeu com um som ominoso, como um gemido de dor. Dentro, o ambiente estava em desordem. Objetos familiares eram agora relíquias dispostas de maneira estranha, como se alguém tivesse revirado cada canto em busca de algo. O cheiro de mofo e umidade era forte, mas algo mais permeava o ar. Um odor adocicado, quase ácido, que fazia seu estômago revirar. Ana, você chegou. A voz de sua avó ecoou, um sussurro, mas não vinha de lugar nenhum. Era como se a casa estivesse viva, absorvendo a essência da mulher que tanto amava. Ana! A voz tornou-se urgente, e um frio cortante percorreu sua espinha. Ela se virou, pronta para enfrentar qualquer coisa que estivesse espreitando, mas não havia ninguém. Estrondos vieram do fundo da cabana, a madeira rangia sob pressão. Ana se aproximou com cautela, cada passo pesando em sua alma. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser o que determinaria não apenas seu destino, mas o de sua avó também. Quando chegou à porta do pequeno quarto que dava para o porão, os pássaros lá fora se calaram, como se sentissem a tensão crescente. Com um tremor incontrolável, Ana empurrou a porta, revelando um espaço escuro, emaranhado pela penumbra. Um cheiro de terra molhada e decadência emanava do interior, e uma lanterna antiga balançava suavemente, lançando sombras grotescas ao seu redor. Ela desceu os degraus lentamente, a luz vacilante iluminando fragmentos de imagens. Uma boneca velha, um caderno encadernado em couro, coberto de poeira e lembranças. A cada passo, as vozes familiares misturavam-se com ecos repulsivos, e Ana começou a perceber que as risadas que a acompanharam antes eram mais do que um eco distante. Eram lamentos. O preço, Ana, sussurrou outra vez a voz desconhecida, ecoando em seu interior. Você não pode ir embora sem pagar. Existe um preço a ser cobrado, e não será apenas o que você teme. Um desejo de voltar à superfície tomou conta dela. Mas Ana se lembrou do olhar abatido da avó e do pacto que havia feito. O terror a envolvia, mas um impulso mais forte a mantinha ali. O que mais ela precisaria para salvar sua avó? Impulsada pela necessidade de responder àquelas vozes, Ana começou a revirar os objetos em busca de respostas. Um cinto de couro desbotado, um amuleto, um retrato de sua avó jovem segurando um bebê. Nos braços, o que aquilo significava? Cada item parecia carregar uma história, uma lembrança que ela não compreendia totalmente. Num momento de clareza, algo na parede ao lado a chamou. Um antigo mural, coberto de fuligem, revelava as sombras de pessoas, detalhes que a deixaram com a respiração presa. Aquilo parecia uma cena de outro tempo, um ritual, uma cerimônia. Quando lembrou da face da figura encapuzada, um grito sufocado escapou de seus lábios. A pergunta que ecoou em sua mente agora era clara e angustiante. O que seria necessário para quebrar o ciclo? Mas antes que pudesse investigar mais a fundo, um tremor profundo ressoou nas profundezas da cabana, fazendo as paredes vibrarem. Algo se agitava nas profundezas, e o terror atingiu seu ápice. Ela precisava decidir. Iria enfrentar seu destino naquele lugar ou acabaria selando não apenas sua vida, mas a da avó, entre as sombras eternas? Naquele momento tenso, uma voz irrompeu pelas trevas. Você está mais perto do que imagina, Ana. O que você busca pode estar mais à frente, ou talvez muito mais atrás. O que ela encontraria nos próximos passos poderia ser a chave para tudo, sua salvação ou sua perdição.
A expectativa a cercava como as árvores na floresta. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Ana lutava para respirar, suas mãos tremendo enquanto seguravam um pedaço de madeira que encontrara entre os detritos. Ela estava no fundo do porão, e o calor e o peso do medo a esmagavam como um manto escuro. O que haviam sussurrado as vozes? A verdade vinha engatilhando uma tempestade dentro dela, e ela precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que se escondia nas profundezas. Precisa fazer as escolhas certas. Por favor, me ajude! Gritou, para as sombras, para a mãe da voz que reverberava em suas memórias, buscando uma resposta. Mas a escuridão não respondeu. Em vez disso, o rebuliço de ecos quebrados se intensificou, ressoando como uma litania torturada. Com cada batida do coração, a determinação de Ana crescia. Ela se lembrou das histórias que sua avó contava, das escolhas que cada um tinha que fazer e das consequências disso. O pacto não era apenas sobre sacrifícios, era também sobre libertação. Olhando em volta, ela percebeu que os objetos ao seu redor carregavam não só memórias, mas segredos. Ana endireitou as costas e, colhendo toda a bravura que tinha, decidiu que não fugiria mais. Ela precisava encontrar a origem daquelas vozes. Apenas assim conseguiria entender o preço que tinha que pagar. Com a luz vacilante da lanterna, ela avançou lentamente para o mural que havia avistado. Os traços das figuras eram arredondados e sombrios, quase formando uma dança macabra. Aqueles rostos antigos pareciam obsidiados, mas Ana estava convencida de que ali estavam pistas. Vovó, se você puder me ouvir, me diga onde está a resposta. Ela sussurrou, colocando as mãos na superfície áspera da parede, sentindo a crueza do que fora. Inspirou fundo, e a angústia que a envolvia começou a ceder. Se dissipar, como a névoa à luz da manhã. Uma energia pulsava no ambiente, uma ligação familiar, e o murmurinho das almas ao seu redor pareceu se acalmar. Neste silêncio tenso, ela ouviu novamente a voz da avó, mais clara, mais forte. Ana, você já conhece a verdade. A escolha está dentro de você. As memórias flutuaram em sua mente como folhas ao vento. O amor, o sofrimento, os pactos que eram feitos entre as famílias e as sombras que zelavam pelos segredos. Se cada palavra aprisionava tonituantes dores, Ana percebeu que a cura passava por enfrentá-las. O problema não era a escuridão, mas a negação da própria luz. Ana se virou bruscamente, observando as sombras recuarem. "Você não levará minha avó!" gritou, e como se soubesse que tinha que fazer uma escolha, ela decidiu que era hora de quebrar o ciclo. Com a voz embargada e a certeza ardendo em seu coração, ela ergueu o lenço que havia encontrado e o colocou sobre o mural, pronunciando palavras que sabiam a antiguidade do sagrado. "Reconheço a dor, reivindico o amor e o sacrifício, um pacto de luz e de verdade." Uma explosão de luz branca a envolveu e as sombras começaram a se contorcer em desespero. Os rostos nas paredes se torciam, suas expressões eram tanto de dor quanto de esperança. Com uma devoção quase visceral, Ana repetiu o mantra, invocando o que há de mais profundo no seu ser. Hoje, a escuridão não irá triunfar. Quando ela completou a última palavra, o chão tremeu e uma onda de energia disparou pelo ambiente. A lanterna iluminou tudo, revelando rostos familiares, misturados na penumbra. A avó estava ali, a forma dela materializando-se junto aos ecos, enquanto olhava para Ana com um olhar de carinho e orgulho. Um sorriso suave se moldou em sua face. "Você escolheu a verdade, Ana. Agora, escolha também amar. Isso é o que realmente importa", disse a avó. O campesino apareceu nas sombras, a expressão distorcida em desdém. "Você não pode simplesmente quebrar os ciclos assim, a um custo, garota", ele rosnou. Mas a confiança de Ana iluminava a cena. A força dele parecia enfraquecer. "Eu não vou mais ser uma marionete de medos", Ana respondeu, sentindo-se possuída. "Eu vou encarar o que vier. O passado é uma sombra que não pretendo carregar." Enquanto o campesino se dissipava, as almas começaram a revelar seus rostos expectantes. As sombras se dissiparam na luz, assim como todas as verdades não ditas. Junto à avó, Ana sorriu,
sabendo que elas poderiam finalmente partir. O peso que carregavam já não era delas, mas do medo de alguém que não sabia amar. No alto, à medida que a luz da beleza repleta de esperança resplandecia, o murmúrio das almas se tornou um canto suave, como se a liberdade finalmente tivesse encontrado seu caminho. Ana sabia que seria um esforço contínuo, mas o passado já não pesava mais. Ela se virou para a avó, agora com lágrimas brilhando nos olhos. Obrigada, vovó. Agora posso fazer minha própria história. O eco da risada familiar ecoou na floresta, e Ana sentiu o calor do amor envolvê-la como um abraço acolhedor. Não havia como voltar atrás, mas agora ela sentia que poderia avançar. Deixando a cabana, o sol começava a despontar no horizonte. Ana sabia que a verdadeira luta por uma nova vida começava agora, mas tinha certeza de que sempre teria a luz da avó como guia. E assim, com o coração ainda acelerado, mas cheio de esperança, Ana se despediu das sombras do passado, levando consigo a coragem que conquistou. E enquanto os primeiros raios de luz tocavam a cidade, ela então sussurrou uma última oração. Que o amor sempre seja nosso legado. E não deixe de apoiar, você precisa se inscrever agora, não perca as próximas histórias exclusivas de terror e mistério que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e incentivar mais conteúdos como esse. Queremos saber suas reações, comente suas teorias sobre o final e tudo o que achou da história. E não se esqueça, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de terror sabem como é importante apoiar o canal através dessas ações.